tempestade é capaz de derrubá-la. A vida cria embaraços, cria dificuldades, para que nós possamos, ao lidar com ela, aprofundar nossas raízes no solo da existência. Conta-se certa história que uma pessoa mudou de um lugar onde estava e ele começou a observar, isso acontece sempre quando se muda, você começa a observar a vizinhança para ver quem é e com quem você vai morar, quais são os seus vizinhos. E de repente ele encontrou um vizinho muito estranho. Ele observava sempre pela manhã que o jornaleiro vinha, jogava o jornal no seu jardim e o vizinho se levantava, ia pegar o jornal e depois ele embrulhava o jornal, fazia um canudo com o jornal e passava por cada árvore que tinha pequenos arbustos e ele passava batendo nos arbustos. Então dava uma pancadinha num, dava no outro e ia fazendo isso e depois entrava para casa para ler o jornal. No dia seguinte, quando ele pegava o jornal, ele embrulhava o jornal de novo e fazia esse ritual dia após dia. Então ele sempre dava uma pancadinha nas árvores, balançava e ele achava o vizinho muito estranho, de forma que ele procurou ter relação com todos os outros vizinhos, mas por aquele ser muito esquisito, ele achou por bem se preservar, né? E não entrar muito em contato com esse vizinho. Só que houve uma grande tempestade naquela região. Muitas bolsas. Desculpe, tranquilo. Então houve uma grande tempestade e a maioria das árvores foram derrubadas. Agora, por estranho que pareça, as árvores do quintal do vizinho permaneciam intactas. Todas elas foram preservadas. E aí ele então resolveu, se rendeu e foi perguntar por que então que as árvores dele tinham ficado em pé, enquanto a maioria das outras havia caído. Ele disse, você acha que eu não percebia que toda manhã você ficava me observando? Você deve ter percebido que eu sempre passava e dava uma pancadinha nas árvores. Toda vez que eu batia nelas, então elas, para ficar mais firmes, as raízes delas cresciam. Então, toda vez que isso acontecia, as raízes ficavam mais profundas, de forma que veio uma tempestade muito grande e elas se mantiveram em pé, porque as raízes delas eram muito profundas. Isso acontece na existência. Nós somos a cada dia testados e, ao lidar com as dificuldades da vida, nossas raízes crescem, elas se tornam cada vez mais profundas. E a vida cuida, então, de trazer para cada um de nós o momento em que nossas raízes são testadas. E nós vivemos um momento de grande preciosidade, eu diria, na vida, porque ninguém, eu diria, está isento de passar por esse processo existencial. Nós estamos entrando num momento de profundo questionamento interior. Houve um momento em que as pessoas se satisfaziam com a vida do jeito que ela era, né? Satisfaziam com a existência de uma forma, eu diria até mesmo medíocre, cumpriam papéis sociais que foram estabelecidos para ela. Desde cedo, as pessoas olhavam para a sociedade, viam os papéis sociais que estavam lá e elas então cumpriam esses papéis sociais. Isso satisfez a humanidade até um certo ponto. Mas agora nós entramos num estado de profunda insatisfação por essas questões mais ordinárias da vida. Então foi e se é buscado um sentido. Hoje nós estamos, para que a vida valha a pena, para que nós possamos acordar todos os dias, para que a gente possa cumprir com os nossos papéis sociais, é necessário que a gente tenha um sentido. Algo que nos faz acordar e algo que nos faz repousar tranquilamente quando nós dormimos. Então é essa o grande movimento da alma. O sentido da vida foi buscado nas grandes conquistas do ser, nas habilidades humanas. Então nós, para sermos alguém, teríamos que ser bom em alguma coisa. E a gente costumava a buscar isso no desenvolvimento de nossas capacidades intelectuais. Então, nossas habilidades intelectuais nos levaram a desenvolver grandes conquistas. O progresso da humanidade foi graças a esse grande desenvolvimento mental do ser humano. Mas, para e passo ao crescimento
ao progresso, também ampliou-se nossa miséria, porque quanto mais o homem conquistava, maior era a sua insatisfação, né? Imaginemos que para alguém o grau de felicidade ou de conquista fosse um patamar mais ou menos baixo. Chegando lá, ele estava insatisfeito. Ele não conseguia o preenchimento que imaginava ter. Mas a sua insatisfação estava no mesmo nível da sua conquista. Então, quanto maior era a conquista, maior a insatisfação. De maneira que pessoas célebres, pessoas tidas como de sucesso, um dia acordavam no outro, virando a sua própria vida. E as pessoas questionavam como alguém que era modelo para as pessoas. Se alguém dissesse, quem você quer ser quando crescer? Então as pessoas apontavam normalmente pessoas que tinham fama, que tinham dinheiro, que tinham prestígio, como alguém que nós deveríamos chegar, lugar onde se deveria chegar. E essas pessoas de repente nos decepcionaram, né? Elas, num belo dia, elas entram num estado de total insatisfação que não conseguem manter-se vivas. Então isso tudo vem para nos chega hoje para que nós possamos acordar e reestabelecer uma direção para nossas vidas. E eu fui buscar algumas inspirações, né, para que nós pudéssemos então pensar isso. Hoje cedo, aliás, tem acontecido isso nas últimas semanas, nos últimos dias, eu tenho tido um sonho que me acorda. Esse sonho me acorda às 4 horas da manhã e eu não durmo depois, né? Me dá uma insônia. Agora, com preguiça, eu me mantenho deitado na cama. Eu não levanto para pensar no sonho, para escrever, mas tem acontecido. Então, esses dois, esse que está mais fresco, que foi o que aconteceu hoje, né? Eu tive um sonho com uma pessoa de uma personalidade que de alguma forma está ligado não só à minha formação pessoal, mas como também à própria Uniluz, e que eu acordar me veio à mente um poema, né, que foi escrito há muito tempo atrás, que o título é Paciência. Ela é a questão fundamental da vida hoje. Paciência. E o poema diz mais ou menos assim: paciência é uma tarefa necessária que toda alma deve almejar. É ferramenta precisa na luta que todos devemos conquistar. É um trabalho cotidiano em cada plano que a alma possa ansetar. E deve ser forjada no desejo profundo da alma de a si mesmo suplantar. A impaciência pode ser fruto do cansaço, do trabalho empreendido na transformação. Pode até mesmo ser um descompasso do que se pretende conseguir com a ação. Ser paciente conosco mesmo é o primeiro passo a encetar, pois a vida que ora ensejamos é apenas um momento da plena vida a se realizar. Cada vida é uma história, e cada história é uma luta, e cada luta se expressa, não em palavras, mas em conduta. Por isso acreditemos no amor, que é a força que está a nos mobilizar, e com toda a nossa alma e fervor, vamos a Ele nos entregar. A paciência será fruto deste amor, que nos move no serviço do bem. E cada um pode sua verdade conservar, enquanto a eterna verdade não vem. O tempo é uma ponte que nos conduz à eternidade. Seu decurso é necessário para a percepção da verdade. Mas o tempo, o fruto fora do tempo não dá. Mas paciência tenhamos, que a colheita não tarda a chegar. Esse bonito poema, que me foi inspirado por um espírito muito querido, que de alguma forma faz parte da minha família espiritual, né, de prenome Lucas. Eu atribuo a esse poema a Lucas porque, na realidade, a maior parte dos poemas que eu escrevi, eu sei que tinha uma inspiração espiritual. Mas esse em particular, logo depois que eu escrevi o poema, normalmente eu quando escrevo, dato e assino, né? Ou melhor, digito o nome. Quando eu fiz o poema, aí quando eu fui digitar meu nome, involuntariamente eu digito o nome Lucas. Aí eu botei barra Antônio. Ficou, né? Então,
Lucas foi quem inspirou esse poema, baseado no fato, no momento em que anterior eu participava de um grupo de estudo de mediunidade, e nesse grupo nós abrimos o Evangelho, estávamos estudando o Evangelho, e num dado momento eu comecei a perceber que os ânimos se acirraram, porque as pessoas tinham uma opinião quando começaram a interpretar o Evangelho. Imagine, uns diziam que aquele trecho do Evangelho queria dizer isso, e outros diziam que queria dizer outra coisa, e de repente os ânimos se acirraram. Aí eu disse, meu Deus, nós estamos refletindo no Evangelho, e com esses ânimos a flor da pele. Aí terminou, eu fui para casa, e quando chegou lá, eu pensando no assunto, comecei a escrever esse poema, né, sobre a paciência. E no trecho diz, cada um sua verdade pode conservar, enquanto a eterna verdade não vem. Então, as verdades podem ser conservadas, cada um pode achar uma coisa ou outra, mas isso não deve acirrar os nossos ânimos. Mas esse poema belíssimo que fala sobre a paciência, talvez a gente possa, num outro momento, trabalhar especificamente sobre a paciência. Mas o que me chamou a atenção dele foi, a paciência será fruto deste amor que nos move no serviço do bem. A paciência será fruto do amor. Por que essa questão? Pegar paciência, que é algo fundamental hoje, porque sem ela nós não conseguimos nos equilibrar. O que é o equilíbrio? O que é a harmonia? É quando nós entramos na sintonização da vida e vamos seguindo o próprio fluxo da existência. Se não há um descompasso entre você e a existência, existe o equilíbrio, a harmonia. Você vai com a existência, é como se você estivesse, imagine, nós estamos a bordo de um trem muito veloz, mas chega um momento que parece que tudo está parado, porque o seu corpo está em sintonia com o veículo e ambos viajam na mesma velocidade. Imagine quando nós entramos em dissintonia com a vida. Então parece que as coisas estão acontecendo em tempos diferentes. E isso nos causa uma grande perturbação, porque as coisas não acontecem como nós queríamos que acontecesse, não acontecem na hora que nós desejamos que aconteça. E isso cria um grande caos dentro de nós e uma grande sensação de dor e de perturbação. Então a calma, a tranquilidade, a harmonia e o equilíbrio se estabelecem quando nós entramos na mesma sintonia da vida, quando há um fluxo e nós estamos seguindo o fluxo da existência. E aí não importa que fluxo é esse. Pode ser que seja um fluxo harmonioso, calmo, tranquilo, mas pode ser que seja um fluxo muito rápido. Mas se você está nele, se você se move junto com ele, toda a perturbação advinda desse processo é como se ela se desfizesse, é como se ela não existisse. Quando nós adentramos, por exemplo, quando a gente vai tomar um banho de mar, normalmente nós procuramos o quê? Praias tranquilas, calmas, para que a gente não sofra com o movimento das ondas, né? Mas quando um surfista procura uma praia, ele procura ondas quanto maiores e mais agitado for o mar. Por quê? Porque ele vai se mover segundo a onda. Então, se para um banhista aquela onda não é agradável, para um surfista ela é hiper agradável. Porque não importa se ela é lenta ou rápida, porque ele seguirá no mesmo movimento da onda. Então, a nossa vida possui ciclos. Elas, às vezes, marcham num ritmo mais tranquilo, às vezes acelera. Mas o que é que nos perturba? É porque nós estamos em dissintonia com o próprio ritmo da vida. Então, a questão não é a vida, se ela vai mais rápida ou se ela vai mais lenta, se nós estamos num mar de calmaria ou se nós estamos num ambiente de tempestade. Isso não importa. O que importa é se nós estamos no ritmo, até porque, pasmem, para algumas pessoas, quando as coisas estão calmas, isso é perturbador. Né? Enquanto muitos querem calma, tranquilidade, que as coisas estejam, para alguém, se as coisas estiverem assim, elas estão perturbadas, porque o seu espírito está muito agitado, então ela está em dissintonia com aquele momento, então ela fica extremamente perturbada, porque não está acontecendo nada. Tem que acontecer alguma coisa. Então a questão não é tentar atrasar o trem da vida, nem acelerar o trem da vida, é entrar em sintonia com ele, é ir ao mesmo ritmo desse trem,
é entrar em sintonia com os próprios movimentos da existência, que são cíclicos, e que eles se movem porque ele busca, ou a vida busca, nos auxiliar a atingir nossa totalidade. Nós não viemos aqui para vegetar, para viver algo aquém de nós mesmos. Nós viemos aqui para desenvolver o nosso imenso potencial. E todos nós sabemos disso, né? Jesus, na sua sabedoria profunda, quando ele disse que o reino de Deus está dentro de nós, quando nós imaginarmos o reino de Deus, imagine a totalidade. O que é o reino de Deus? É a plenitude, é aquilo que nada falta. Então, a totalidade está dentro de nós. Significa dizer que nós nos tornamos plenos quando nós desenvolvemos essa totalidade. E a vida cuida de nos criar condições para que essa totalidade seja desenvolvida. E o que é mais interessante é que quando nós estamos em momentos de turbulência, de imensa dificuldade, nós vamos colocar que nós estamos no melhor momento de nossas vidas. Pode parecer estranho. Quando a situação for mais, porque há uma crise. Hoje a psicologia transpessoal, né, enquanto alguns quadros psíquicos eram colocados como, vamos dizer assim, como anomalias, como distúrbios, a psicologia transpessoal fala em crises de crescimento. Então, em vários momentos de nossas vidas, e aquela crise, quando bem aproveitada, nós reestabelecemos um equilíbrio num patamar mais elevado de nossas vidas. Então, se diz assim, aproveite. Eu vou pegar de novo, já que eu fiz uma alusão às ondas do mar, né? Então, quando as ondas forem maiores, devemos então aproveitar para ir mais longe, porque ela nos leva. Quando as dificuldades se avolumam, devemos estar atentos para aproveitar, porque dessa vez a gente vai mais longe. A gente chega mais adiante. Isso se a gente estiver ancorado, antenado e conectado com a nossa alma. E aí, eu não vou fazer uma dicotomia, uma separação, até porque nós somos uma unidade. Não existe uma divisão entre mente e coração, mas existe uma coordenação. Existe um direcionamento. Nós vivemos até hoje regidos, direcionados pela mente. A mente é profundamente ambiciosa. É aquilo que diz, ela quer sempre possuir. O desejo da mente é ter, mas ela não se satisfaz com pouco, ela quer cada vez mais. E diz um ditado que a medida do ter nunca enche. Né? Não sei se vocês já ouviram essa história, né? Um ditado popular. A medida do ter nunca enche, ou seja, nunca se satisfaz. Então a mente, de alguma maneira, nos trouxe até agora, mas ela criou também muito caos, muito sofrimento, muita dor. O sofrimento tem origem na mente e ela se propaga, ela cresce, ela se avoluma de uma maneira que nós não imaginamos. Então chegou a nova era. Qual é a nova era? A era de hoje que nós vivemos. Alguns dizem que é a era da luz. Outros falam que é a era da consciência. Nós podemos dizer que é a era do coração. É a era em que o coração direciona, norteia, aponta caminho. Ela, ao diferente da mente que quer possuir e que é profundamente ambiciosa, o coração busca usufruir. Há uma diferença profunda entre ter algo e usufruir disso. Enquanto a mente quer acumular amigos para ter, porque quanto mais amigos você tem, parece que isso rende alguma coisa, é algum valor, o coração quer usufruir dos amigos, da presença, do contato, do ser. Quer investigar, quer aprofundar, quer ir cada vez mais fundo. Ele quer fugir da superficialidade, que é algo ordinário, corriqueiro e que faz parte da vida, da nossa mente. Porque para ter muito, você não pode, vamos dizer, ficar sempre na superfície. Eu vou falar isso, mas com profundo pesar, né? Eu tenho plena certeza que vivi na época de Francisco de Assis.
Eu tenho uma ligação profunda com Francisco. E sei que fui um dos discípulos de Francisco de Assis. E tinha um frade que Francisco de Assis chamava de irmão mosca. Ele dizia para esse frade: você procura muitas coisas, então está sempre como uma mosca, pousa aqui, pousa ali, sempre está buscando muitas coisas, porquanto não aprofunda nada. Porque se você está sempre buscando novas coisas, você não aprofunda naquilo que você já tem. É claro que eu tenho essa natureza muito dentro de mim, e às vezes eu fico com pesar, porque eu sei que estive com Francisco de Assis, mas não sei quem fui eu, né? Ainda não sei. Às vezes eu pergunto, será que eu fui o irmão mosca? Não sei. Mas sei que eu amava tanto Francisco, que eu com certeza devo ter sido um dos frades que estava com ele quando a maioria deles o abandonaram, né? Que estaria, apesar de ter sido uma mosca que voou muito, mas na hora H eu pousei pertinho dele. Mas por que é que eu coloco essa questão? É que nós temos muito em nós essa natureza volátil, essa natureza de pousar sobre as coisas, mas não aprofundar. Porque parece que nós perdemos tempo. Se você demora muito com uma determinada coisa, você parece que perdeu algo porque você deixou de fazer, de cuidar de outras coisas, ou de buscar outras coisas, seja lá do que for. Então a nova era, não é a era do volume, da quantidade, é a era da profundidade. Quando nós falamos em raízes, raízes são profundas. Não dá para crescer. É arriscado demais crescer se nós não temos raízes. Uma árvore que cresce sem raízes é perigosa. Ela pode tombar na primeira ventania que vier. Então é um momento em que nós somos chamados a sintonizar com o nosso coração. E eu trouxe alguém para nos ajudar nessa reflexão. É um ser por demais polêmico. Acho que vocês já ouviram falar dele, né? Rajneesh, mais conhecido por Osho. Porque Osho não foi um místico qualquer. Ele não foi um místico que seguiu as tradições místicas, né? Nem dos templos ancestrais, nem do seu próprio tempo. Ele foi muito questionador, né? Alguns disseram que ele era um místico politicamente incorreto, porque ele criava muitas questões. Mas independentemente disso, né? Não vamos entrar na questão do certo ou do errado, porque na realidade, quando nós falamos em nossos seres que nós admiramos, eles são mitos. Mitos no sentido de que nós projetamos nele a perfeição. Imaginemos que todos os que nos antecederam, eles tiveram suas falhas, eles cometeram seus erros, eles disseram coisas que talvez hoje já tenham mudado de assunto, nenhum deles. Não, eu diria que nem Jesus. E espero que isso não pese contra mim, porque Jesus assumiu um corpo humano, ele tomou posições, e quando nós tomamos posições, dentro da matéria, é quase que impossível nós atingirmos a totalidade das certezas. Nós fazemos escolhas, e as escolhas redundam em benefícios, mas também podem redundar em outra coisa. Agora, é claro que nós sabemos que ele é o ser que atingiu o maior nível de consciência possível dentro desse mundo. E, portanto, é alguém que nos inspira, e, portanto, é alguém que representa a nossa própria natureza crística. Mas eu estou colocando essa questão para que nós não fiquemos e possamos saborear um pouquinho das pérolas e dos questionamentos que ele nos trouxe para que nós pudéssemos refletir. E uma das questões que Osho sempre colocava e que está em consonância com o que nós conversamos hoje é: a mente é a causa de todas as doenças e o coração é a fonte de toda cura. Toda doença tem origem na mente, seja ela física, seja ela emocional, seja ela psíquica. Não há como curar algo se você não cura a mente. Mas na realidade a mente não tem como curar a si mesma. É só quando ela se rende, só quando ela abre mão de todo o controle, só quando ela se entrega, só quando ela chega a admitir. E quando eu digo ela, somos nós que somos regidos por nossa mente. A mente não é uma entidade separada de nós mesmos. Ela existe, gerencia de alguma forma, é o nosso ser que está sobre a égide, está sobre o direcionamento da mente. Então ela cria a miséria, cria a dor e cria o sofrimento. Todo sofrimento tem origem na mente. Isso é algo
eu diria, passível. A própria medicina, que durante muito tempo cuidava da doença do ponto de vista somático, hoje você vai aos consultórios e a maioria delas, mesmo quando é física, eles admitem que a doença agora tem um viés chamado de psicossomático. Ou seja, tem origem na psique, mas se manifesta no nosso corpo. Não dá para tratar do corpo esquecendo a mente, que é quem gera as doenças que a mantém e que a prolifera em nosso organismo. Então, Osho fala sobre essa questão porque é importante que nós entendamos isso para que nós desenvolvamos dentro de nós essa convicção de que para ir adiante nós não temos que adquirir mais nada. Não importa onde você esteja. Não precisa adquirir mais nada. Por isso, Francisco de Assis, um ser belíssimo, ele era portador de uma grande riqueza. E ele abriu mão da riqueza. Algumas pessoas não tinham riqueza para abrir mão, mas não precisa adquirir a riqueza para poder abrir mão. Se já adquiriu, tudo bem, mas se não adquiriu, agora não se trata de adquirir alguma coisa. Se trata de abrir mão de algo que está impedindo que você seja você. Que você alcance, que você se contate, que você entre em contato com a sua natureza, com sua essência. Então é necessário que se faça isso. Carlos Murion, que é um espírito que foi franciscano, possivelmente não, ele esteve também na época de Francisco, com o nome de Frei Tanale, ele tem uma frase que diz assim: o amor é a mística da alma que se traduz na essencialidade da vida. Ele vai atrás novamente dessa questão que nós falamos do amor. Não existe um amor verdadeiro que não surja, que não nasça, que não brote do seu coração. E observe, quando surge de dentro de você, não é motivado. A mente, para que você tenha alguma coisa, precisa haver um motivo. Por quê? Você gosta de alguém. A primeira questão é, por que você gosta de Cicrano? Aí a pessoa diz, eu gosto de Cicrano porque ele é simpático, porque ele é isso, porque ele é... Ou seja, existem razões. É preciso ter algum motivo. Mas o amor é imotivado. Ele é algo que nasce, que brota, que vem de dentro do ser e que movimenta, que contagia a pessoa que é portadora desse sentimento e desse amor. E aí ela irradia. Então é incondicional, não há condição. Esse é o amor do coração. Esse é o verdadeiro amor, porque ele não há motivo para que você ame. Ele simplesmente externaliza e ele vai a algum lugar. Ele atinge alvos, ele se direciona para alguma posição. Mas aquilo é simplesmente um jorrar, um transbordar do seu próprio ser. Então esse é o amor verdadeiro. E só esse amor verdadeiro, que os contos de fadas falam no amor verdadeiro, que é capaz de qualquer coisa, né? O amor verdadeiro quebra qualquer encanto e faz qualquer milagre. É verdade. A mitologia, ao criar os contos de fada, falou de uma coisa extremamente profunda. Mas aquele amor verdadeiro não é um amor motivado. Ele é imotivado. Ele nasce do ser. Ele não faz parte de um processo de concepção psíquica nem mental. E seguindo adiante, falando sobre isso, Osho diz que o amor é a força mais curativa do mundo. Ele cura não apenas o corpo, a mente, mas também a alma. Se você ama uma flor, não a colha, porque se você colhê-la, ela morre e deixa de ser o que você ama. Então, se você ama a flor, deixa estar. O amor não está na posse, o amor está na apreciação. Essa é a chave do amor. A chave é, toda vez que verdadeiramente nós entramos em contato com o amor, a primeira coisa que nós buscamos é apreciar, ou em outras palavras, desfrutar. Nasce dentro de nós um estado de extrema e profunda atenção. É quase como se fosse um êxtase. O que é um êxtase? Um êxtase acontece, o que nós chamamos, que os santos entram no estado de êxtase, né? No Oriente chama de samadhi. O que é esse estado de êxtase?
é um estado, tamanho de presença, de atenção. Essa atenção onde não há uma separação entre o observador e o observado. É como se ambos se tornassem um. Não existe alguém que olha, nem algo que é olhado. É como se aquele que aprecia a flor e a própria flor tornasse uma unidade. E não há alguém olhando ninguém, mas há uma ligação profunda, uma simbiose de energia que se entrelaça, que forma um grande círculo de vida. E isso aí seria um êxtase que às vezes aconteceu com muitos místicos, inclusive com Francisco de Assis. Ficavam extasiados. E as pessoas ficavam sem saber, porque parecia que ele tinha desaparecido. Mas ele não tinha desaparecido. Na realidade, ele estava mais presente do que todos os outros que estavam ali. Havia um contato profundo com a natureza e com a vida. Então, essas questões trazidas, é claro que não foi só Osho que nos brindou com essas informações. Eu trouxe a figura de Osho porque, inclusive, foi hoje de manhã cedo, eu acordei. Então, tive vamos dizer assim, um contato, um sonho, onde conversava com o Osho, e ele expunha uma série de coisas. Quando eu acordei, é claro, eu lembrava quase tudo, como acontece com os sonhos, mas a gente vira, fecha o olho, depois acorda, só lembra de algumas reminiscências. Né? Então, aí por isso eu busquei trazer algumas informações de Osho que corroborasse com esse momento que nós estamos vivendo agora, que corresponde primeiro a abandonar qualquer pretensão de curar o mundo, as pessoas, o universo, e perceber que só há um lugar de onde nós podemos partir, que é o nosso próprio ser. Não é rejuntar, mas é juntar, unir os fragmentos que existem dentro de nós. Nós estamos fragmentados. E só há alguém, ou só há algo, vamos dizer assim, capaz de fazer isso. São as energias que brotam e que jorram de nosso coração. E que ela existe numa profunda simplicidade. Ela é algo que você simplesmente olha e vê. E não existe a necessidade de estabelecer nenhum juízo, nenhum julgamento. Toda vez que nós começamos a fazer isso, nós entramos num estado de dor, de torpor, e abrimos inúmeras portas para estados obsessivos. A obsessão, que hoje ela se prolifera no mundo, né? Toda obsessão nasce do desenraizamento da pessoa de si mesma. Quando nós nos desenraizamos de nós mesmos, nos tornamos parasitas. Para viver, precisamos de algo, de alguma coisa. As pessoas se tornam obsediadas pelo trabalho. Elas não têm nada, elas não encontram nela amparo, apoio, equilíbrio, harmonia. Então elas precisam trabalhar. Acorda, e se acabar o trabalho, é um problema. Né? Ela não tem como viver. Às vezes as pessoas dependem de outra. E elas vivem como se a vida dela fosse aquela pessoa. E se aquela pessoa desaparecesse, ela desapareceria junta. O que é que acontece? Ela não tem raízes nela mesma, ela não está nela, ela está obsidiando. Né? Eu diria que hoje em dia, piores do que os obsessores desencarnados são os encarnados. E nós nos tornamos uns dos outros, sem saber, sem querer. Mas toda vez que nós não estamos em nós estamos quase que, estamos no outro, estamos funcionando em algum aspecto obsessivo. Como é que podemos nos curar? É voltar para casa, voltar para você, restabelecer uma intimidade, restabelecer um respeito de você por você mesmo e perceber que você poderá ser uma pessoa extraordinária para as outras pessoas, mas não poderá fazer isso em detrimento de você mesmo. É o amor, é a base de toda a vida, de todo o universo, disse Jesus, é o amor. Foi isso que nós trouxemos, nós falamos do amor, porque o amor é a cura. Só o amor pode trazer a paz de volta para o mundo. Mas para encontrar esse amor, nós não podemos encontrá-lo fora. Qualquer elemento exterior que venha em detrimento de você é pura distração. Nem Jesus serve. E isso eu não estou falando, né? Porque ele próprio disse, ele próprio incentivou que nós buscássemos Deus
dentro de nós. Toda busca externa é uma fuga. Por isso que as pessoas cometem atrocidades, como no Oriente. As pessoas matam em nome de Allah, né? Porque matam os infiéis, como o cristianismo fez antigamente, mas isso é tudo ilusão. Nós estamos vivendo nossa vida em função de algo que não está dentro de nós. Então, para que você limpe os seus olhos e veja o outro, essa limpeza é possível quando você entra em contato com você mesmo. O outro sempre esteve ali, mas você nunca o viu. A gente sempre vê a nossa projeção. Aquele que está ali não é quem está lá, por melhor ou por pior que ele seja. Nós não vamos isentar uns, nem condenar alguns, nem elevar outros. Mas seja quem for o outro, ele só é aquilo que nós somos capazes de ver. E para vê-lo de forma clara, é preciso limpar os nossos olhos. E para limpá-lo, só algo limpa os nossos olhos. É quando no Oriente ele usa essa expressão odja. O odja é um líquido que nasce do coração. Nós já tivemos um momento de uma emoção gostosa, aquela emoção que nos transborda e que os olhos se enchem de lágrimas. E aquelas lágrimas correm pela sua face e você sente uma alegria profunda tomando conta de você. Aquelas lágrimas que correm pelos olhos, que lavam os olhos, faz com que nós olhemos ao mundo e consigamos ver o mundo de uma maneira diferente do que a gente via naquele dia anterior. Essas lágrimas, essa emoção pura que vem de dentro do nosso ser, que não nasce na nossa cabeça, nasce dentro de nós, ela é esse contato com o seu ser interior. É o contato com a sua intimidade, é o contato com sua alma, é o contato com sua plenitude. Então nós somos chamados hoje a abandonar a multidão de coisas que nós queremos ser ou fazer e começar a estabelecer algo mais íntimo, mais profundo e mais fundo em cada coisa. E dentro da unidade, ou dentro do fragmento, quando nós vamos profundamente dentro de algo, nós começamos a nos conectar com todas as coisas que existem na Terra e no universo. No Oriente existem alguns seres ímpar. Eles são tidos como pessoas de uma grande sabedoria e conhecimento. No entanto, alguns deles jamais frequentaram a universidade. Alguns nem sequer leram nenhum livro. E as pessoas perguntam, de onde veio o seu conhecimento então? Ele disse, eu não sei. Eu só sei que sei. Brota na minha mente. Você pergunta e eu respondo. E a resposta vai muitas vezes além de todos os estudos humanos, transcende o que o homem já estudou. Isso significa dizer que o conhecimento não é algo que nós possuímos, mas que naturalmente vem de dentro de nós quando nós entramos em contato com a nossa interioridade, entramos em contato com a simplicidade da vida. Então, esse é o caminho que nós estamos estabelecendo agora, e eu coloco isso porque nós temos algo que está acontecendo como se fosse um divisor de água. Nós vivemos um momento de grande turbulência em nosso planeta. E se nós não aquietarmos, se nós não encontrarmos nossa harmonia, nós podemos ser levados pela enxurrada. Então, a questão agora é, faça tudo o que você puder para encontrar sua calma, para encontrar sua harmonia e sua paz. Ela é um passaporte para que nós entremos na onda, na frequência de energia que nos leva a um patamar mais elevado de nossa vida e de consciência. Devemos fazer tudo o que for possível. E um dos elementos fundamentais é não perder o contato, eu diria, com a realidade. E essa realidade pode se tornar objetiva. Às vezes, vamos pegar um exemplo, tem a questão do autismo, né? As crianças autistas, que são crianças especialíssimas, mas as pessoas dizem, o que acontece é que elas mergulham no mundo interno. É como se existisse um mundo dentro dela mesma que é tão encantador que o que está lá fora não chama. Então, mas nós temos que ter alguém que acredite em nós e que não nos deixe ad infinito nesse processo. Então devemos estar sempre buscando estabelecer contato, não se perder no emaranhado de mentalizações ou de criações psíquicas que acontecem dentro de nossa cabeça.
A maioria delas são sugestões que nós captamos de outras pessoas e captamos do astral inferior, muitas vezes, porque nos perturba. Então, para sair disso, temos que sintonizar e harmonizar com a energia que pulsa no nosso coração e que está ancorado num momento preciosíssimo de nossa vida, que é agora.